Agora sim, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, senhoras e senhores, queridos internet-espectadores nautas. A gente ainda precisa criar uma palavra correta para isso. Sejam muito bem-vindos ao Pistola United, é, para mais uma mesa quadrada, onde vamos discutir assuntos relacionados ao mágico mundo do futebol, sem papas na língua e sem nenhum receio de sair na porrada quando necessário, porque afinal de contas aqui ninguém é jornalista, todo mundo torcedor, então a gente sai na porrada mesmo. E é isso aí. Dito isso, senhoras e senhores, vamos começar. Acho que pela maior notícia do dia, saiu a escalação. A escalação não. Convocação a primeira convocação da seleção brasileira no ano de 2023, com nosso técnico interino Ramon Menezes. Ramon Menezes. Saiu a convocação. Ramonismo. Vamos todos ficar harmonizados. Ramon Menezes, que acaba de ser campeão sul-americano sub-20 com a seleção brasileira, classificando o Brasil depois de 2 mundiais seguidos, eu acho, sem jogar, classificando o Brasil para o Mundial Sub-20. E foi alçado a interino até a CBF decidir quem vai ser o próximo treinador, que, ao que tudo indica, vai ser o Ancelotti, mas essa é discussão para outro momento. Agora a gente vai falar da convocação. Senhores, a mesa de vocês. Pode. Bom, eu achei a convocação interessante. Chamou mais jogador do Brasil, jogadores jovens e... Só um minutinho. Jogadores jovens e vale a experiência. Não tem muito o que falar agora, é início de trabalho, ele não tem nem garantia que vai ficar no cargo, né? Mais ou menos está de interino. Muito pelo Mas contrário. acho importante mesmo. Ele tem uma certa garantia que ele não vai ficar no cargo. Exatamente, né? Não tem garantia nenhuma. Com o Ancelotti, né? E eu acho que quanto mais jovem, jogador jovem que puder ter chance para ver se para despontar para o futuro, melhor. Achei justa essa convocação. Não tem ninguém que eu tiraria ou faltou estar no time. Achei justa a convocação. Eu gostei. Eu gostei. Mas fala aí, renova bastante, quase no tempo que o Vinícius Júnior, que jogou a Copa, o Casimiro, jogadores experientes, né? São 9 jogadores que estavam na Copa. Então, eu acho que, por um lado, estava na hora de uma modificação drástica. A gente discutiu muita coisa isso ano passado, por exemplo. Aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado, o lado torcedor, mas enfim. Mesmo como torcedor, inclusive, eu falava que bom que o Tite está deixando em paz, Rafael Veiga e companhia, que a CBF não fosse atrás do Abel também, deixar meu time em paz, deve estar tudo certo. Mas, por exemplo, a convocação do Everton Ribeiro, o Gerson teve chance. Você teve muitos jogadores tendo chance e outros sendo preteridos, de maneira que chega a ser até difícil entender. E sim, a gente falava em off, por exemplo, dos títulos do Abel, dessa nova... Vamos chamar a terceira academia, já está consolidada. E você tendo, por exemplo, o Rafael Veiga, agora a primeira convocação. Quer dizer, pesa, entendeu? O próprio Rony, o Danilo, teve uma muito rápida com o Tite, cara, só para viajar também, né? O Tite sacaneou ele. O Dudu, o Dudu Tite, não ter... O Dudu nunca foi para a seleção. O Dudu não ter ganhado... Ele foi convocado 1 ou 2 vezes, mas assim, o Dudu não ter ganhado mais chances na seleção, eu não consigo entender, cara. Mas é difícil, cara. Olha o Tite é aquele jogador. O Tite não chama. O Tite teve o grupo dele, o Tite tinha um grupo dele, e esse grupo ele fez poucas modificações. E até esses jogadores brasileiros que ele chamou era só para fazer número. Tipo um Daniel Alves melhorado. Porque os caras nem entram em campo. Não treino. Mas, cara, vamos tentar focar aqui na convocação de agora, porque
Senão a gente Eu vai só ficar queria falando fazer um mal do Tite só. comentário. Não, claro. Eu só queria fazer um comentário. Tudo bem que é o início de trabalho, a gente nem sabe o que vai acontecer, é somente um amistoso. Mas, por exemplo, o Martinelli, eu acho que ele podia estar aí. Porque daqueles do elenco da Copa, um que talvez merecesse é o Martinelli, porque o que ele está fazendo no Arsenal e na seleção brasileira, quando entrou bem. Eu ia falar O isso. Eu Richarlison ia falar não isso. tá tão bem, né? Não, Eu acho que o o Martinelli Martinelli, estava merecendo mais assim, até. levando em conta que o Brasil não tinha variação tática, né? E o Tite só sabia Mas é trocar seis aquilo, o por meia dúzia. Richarlison ele jogou muito bem na Copa, não tem como chamar. O Martinelli pela esquerda era uma opção muito melhor do que o Antony pela direita. Muito melhor. Por isso, inclusive, ele ganhou mais chances E ao olha que longo o da Antony está Copa. arrebentando no United. Mas E o que ele. eu acho interessante também vai ver a seleção sem o Neymar, cara. Que eu acho que é importante também o Brasil ter claro. um pouco esse. Até para tirar o próprio peso do Neymar, que eu acho que é importante. Pô. Agora que ele já tá mais experiente, tirar esse peso dele de carregar a seleção nas costas. Acredito que agora a hora do Vinícius Júnior como se diz, se posicionar também como uma outra figura de liderança, acho que isso vai fazer bem pro Neymar também, vai fluir mais o futebol dele na seleção, jogar Não, sem porra, então, carniça no assim, pescoço. só para a gente ir É fechando bom esse também ver. assunto, só para a gente ir fechando esse Acho. assunto e passar, vamos passar aqui nome por nome e aí vamos tentar escalar essa seleção. A seleção do Pistola United dessa escalação, vamos ver como é que a gente faz. Mas a, Vamos lá. a convocação. Os goleiros foram o Ederson do Manchester City, o Mikael do Atlético Paranaense e o Everton do Palmeiras. A surpresa aqui é a ausência do Alisson. Pra mim, Laterais. nenhuma surpresa. Para mim, pessoalmente, também não. Eu não gosto do Alisson. Eu falo isso há muitos anos. Mas. Eu já Ele é tô falando bonito, desde pô. antes da Copa que o Everton era o melhor goleiro dos três há muito tempo. Porra, mas olha muito tempo. a foto, olha a cara do Everton. Do Everton. E olha a cara do Alisson. Porra, o que foi fazer, né, cara? O meme do goleiro bonito que pega a perna. Porra. E aí, vamos seguir aqui. E aí, Quem distrai os laterais. atacantes com tal. Laterais direitos, Arthur do América Mineiro, que foi campeão sub-20 com o Ramon. Emerson Royal do Tottenham, que para mim já é o melhor lateral direito do Brasil em atividade há muito tempo. E ele perdeu o espaço dele por causa daquela idiotice da vacina, mas enfim. E laterais esquerdos, Alex Telles do Sevilha e Renan Lodi. Zagueiros, poucas surpresas, o Ibanez, que quase foi para a Copa, e Militão, Marquinhos, e o Robert Renan, que também é um zagueiro que foi convocado algumas vezes pelo Tite. Meio-campistas, André do Fluminense, Andrei do Vasco, ambos ganharam o Sub-20 com o Ramon também. Casemiro do Manchester United, João Gomes, ex-Flamengo, que acaba de se transmitir para o Wolverhampton, ganha a primeira chance dele, e já fez gol, e já é titular. Ganha a primeira chance dele com a seleção. Lucas Paquetá e Rafael Veiga do Palmeiras, que também finalmente ganha uma oportunidade na seleção brasileira. Atacantes, Antony do Manchester United, Richarlison, Rodrigo, Rony do Palmeiras, Vinícius Júnior e Vitor Roque do Atlético Paranaense. Outro atleta que ganhou o Mundial com Sub-20 com o Ramon. Bom, vamos tentar escalar esse time. Primeiro, que esquema tático? 4-4-2, 4-3-3? Eu faria um 4-3-3 porque o Vini está mais acostumado com a ponta. E, quer dizer, dá para fazer ele se você centralizar mais um 9 e deixar ele solto. Aí vai depender se você vai focar mais num lado do campo. Entendi. Mas Beleza, vamos num 4-3-3 então. Goleiro. Aí acho que a gente já vai discordar. Pelo que tu acabou de falar. Para mim, o titular tem que ser o Ederson. O Ederson? Quem é Ederson? É o do Manchester City. Nem fudendo. Mas beleza. Eu acho que a gente já concordando no Alisson já tá bom. Não, Kevin. Mas eu continuo achando o Everton melhor. Vamos lá, vou botar o Everton então. Eu não faço questão do Ederson também, não. Lateral direito, para mim tem que ser o Emerson Royal. Cara, eu não vou pagar de sabidão igual esses caras da imprensa que não vê porra nenhuma e finge que vê tudo, não.
Não faço ideia. Na lateral direita, irmão, desses novos aí, o Lodge é na direita, né? Não, o Lodge é na esquerda. O Lodge joga na esquerda. Não, na direita, cara, o Alex Telles foi bem na Copa. Não, Mas... de direito você tem o Emerson o Alex Royal Telles é do esquerda Tottenham. também, perdão. O Alex Telles é esquerdo. Então você tem o Emerson Royal do Tottenham e o Arthur do América Mineiro, que ganhou o Mundial agora com o Ramon. Para mim é o Emerson Royal. Esse Arthur é muito bom jogador, mas faz mais sentido você ter um jogador que está jogando no Tottenham, né? Óbvio, óbvio. A zaga, eu acho que não vai ter discussão, né? Éder Militão e Marquinhos. Sim, essa aí, indiscutível. Indiscutível. E aí Tá ela falado, se tu discordar, dizem. Beleza. Eu concordo com o Ramon. Eu não acompanho nem futebol europeu, acho um saco. E aí, lateral, Acho que é bom que é uns nomes que eu não conheço aí, jovem, tá bom. Isso aí tem que ser mesmo. Lateral esquerdo, Alex Telles ou Renan Lodi. Eu iria com o Renan Lodi, mas eu também acho o Alex Telles um bom jogador, então não sei. Cara, então, o Lodge, você tá falando Lodi, mas é Lodge, né? Foda-se. Ele é muito bom jogador, mas Renan o Alex Telles também. Renan Lodi Eu vou do te Águas dizer Brancas. que essa lateral esquerda. Eu só digo uma coisa: são 11 brasileiros contra 11 marroquinos. O Brasil tem que ganhar. Sim, não. Concordo. Estilo pilhado. Concordo com você. Não, tá certo. Concordo. Eu acho que na lateral esquerda, qualquer um dos dois que vista a camisa vai desempenhar bem a função. Eu acho que, independente de quem for escalado, o Alex Telles ou Jean Lodge. Bom, vamos de Lodge. Renan Lodge, perdão. E deixa ele acabar com o jogo. Vamos de Lodge, então. Aí no meio-campo eu acho que a gente vai discutir também. Então, vamos. Aqui tá João Gomes, Paquetá, e Casemiro. Não, sim, mas a gente tá escalando no 4-3-3. No 4-3-3. No 4-3-3? Então assim, eu escalaria Casemiro, João Gomes aqui, e desses três mais aqui. Eu escalaria Casemiro, João Gomes e Paquetá. Mas eu sei que o Davi vai querer escalar o Veiga. Não, mas tem que botar um mais avançado. Seria o que? O Paquetá o mais avançado? E baseado nessa convocação, eu acho que de fato o 4-4-2 faz mais sentido. Porra. Entendeu? Tá bom. Eu acho que realmente faz mais sentido. Vamos pela 4-4-2 agora. Beleza. Já que a gente só fez a linha de zaga, então, não faz diferença. Então, acho que não vai ter muita discussão, que é Casemiro, João Gomes, Paquetá e Rafael Veiga, né? Por isso eu tô falando. Eu acho que da convocação dele, é isso aí mesmo. Vamos embora, então. E no ataque, Vini Júnior e quem? E o Richarlison. Ele colocou o Richarlison, que é um homem um pouquinho mais acostumado a jogar de centroavante. Só que com essa 4-4-2, eu não gosto desse esquema para o 9 fixo. Eu acho que isso sobrecarrega o cara. Eu também, concordo. Eu não colocaria um cara como o Richarlison, que é mais pesado. Nesse sentido, não estou falando que eu sou palmeirense, juro por Deus, mas eu acho que o Rony ainda é mais útil. Porque ele e o Vinícius Júnior são jogadores muito mais móveis. Bom, dá uma internizada e uma canseira na zaga. Então, pelo sistema de jogo, eu não vejo o Richarlison, e aqui eu não estou falando só do Rony, o próprio Vitor Roque também. Eu concordo contigo, mas vamos ser realistas. Se o Ramon quiser realmente ter uma dupla mais móvel, qual vai ser o ataque? Vai ser Vini Júnior e Rodrigo. Vai ser Vini Júnior e Rodrigo. Eu acho que esse ataque tá... Porque o Rodrigo, ele é um cara móvel, é um cara ágil, mas é um cara que também sabe ficar na área. Entendeu? E tá jogando no Real Madrid, então, enfim, tudo... Mas acho que o Richarlison... Eu acho que não. O Rodrigo é jogador para vir de trás. Não, o Rodrigo já fez alguns jogos como 9, cara. O Rodrigo às vezes entra no lugar do Benzema no Real Madrid. Não, ele entra no lugar do Benzema, mas ele não executa a mesma função do Benzema. É exatamente a mesma função, não, mas ele faz o papel de 9, de vir para a área para fazer a parede de vez em quando, mas é o que eu tô falando, eu acho que ele faz mais esse 9, não como o Benzema, só que como o Rony no Palmeiras, que é um 9, falso 9, né? O tal do 9 que se movimenta para fora da área. O Gabigol. O Gabigol faz isso também. O Richarlison é que
na Copa foi mais fixo, assim, durante a passagem pela seleção brasileira sob o Tite, ele foi mais fixo. Cara, eu não me incomodo de colocar o Rony, porque eu acho que o Rony tá jogando pra caralho, e, enfim. Mas eu acho que se a escalação é a nossa, então foda-se. Mas eu acho que o Ramon vai escalar Vini Júnior. Eu acho que o ataque da seleção brasileira vai ser Vini Júnior e Rodrigo. Mas então a nossa escalação ficou assim: o Everton no gol, Emerson Eu acho Royal na que pode ser o direita. Richarlison mesmo, cara. Até o Pode ser. Richarlison fez uma boa Copa. Mas ele tá jogando Não mal. acho que não Mas tem enfim, por que ele perder a mas vaga. enfim. Para fechar o assunto, a gente mudar de assunto. O Everton, Emerson Royal, Então, Éder um Militão, ataque de Marquinhos peso. e Renan Lodge, Ah, João Gomes, Casemiro, Paquetá, Rafael Veiga, Vini Júnior e Rony. Essa é a nossa seleção. Dito isso, encerrado o assunto de seleção brasileira, vamos falar agora. Eu rio, cara, mas é porque me dá pena. Vamos falar do Botafogo. Eu falei, cara, a gente estava gravando o episódio 2 quando começou o jogo do Botafogo e a gente viu o Botafogo perdendo. Puxa aí, claro, O mas Botafogo. vamos lá. O cara não consegue parar de rir. Não, mas Cara, realmente é problemático. Vamos lá, eu vou puxar o carrinho do Botafogo então. Vamos lá. Botafogo, que fez um jogo pífio, muito ruim. Eu até falava antes do jogo, não vale nem a pena palpitar resultado, porque é obrigação do Botafogo se classificar. E eu ainda falei ganhar o jogo na hora. Não falei nem se classificar. E assim, os caras se classificavam com empate, né? E sofreu. Para vir se classificar aos 54 e 40. Aí nós vamos comentar tudo isso aí. Bom, cara. cara, não para de rir. Vamos lá. É que, Então, cara, é impressionante. Eu vou falar a frase uma vez para ela ser dita e a gente não precisa falar ela mais. Tem coisas que tem só coisas que só acontecem com o acontecem com o Botafogo, Botafogo. cara. Caralho, é impressionante. É. E, tipo, é real. E assim, não, ontem foi. eu só queria mais uma vez registrar, tá? Porque quando o Abel Ferreira chuta um microfone, ele é um monstro. Mas quando um árbitro causa um caos desse no Estado, o cara prejudicou de maneira grosseira o Sergipe, um orçamento que para eles é orçamento de, sabe, anual. Do ano inteiro. Eu não sei exatamente quanto Deve que é, ser, mas né? é mais ou menos isso. Do ano inteiro com superávit. Deve ser. Tipo isso. Então, assim, às vezes dá vontade de Com todo fazer. respeito, Sergipe. Não, às vezes dá vontade de Não, fazer uma realidade. porra de um abaixo-assinado para ver se consegue rolar um processo contra a CBF. Porque, assim, a classificação não tem mais como reverter. Mas alguém tem que arcar com esse prejuízo. Igual eu falei que foi São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil, que o VAR não traçou a linha, o Caleri não sofre pênalti, ele escorrega na frente do Everton. Quer dizer, uma lambança geral, e quem é que paga o prejuízo? Então é uma vergonha. O goleiro do Sergipe falou, e eu concordo aqui, Responsabilidade, tudo além da culpa da CBF, dos próprios clubes, que aceitam entendeu? e se dobram e não se mexem e só Por isso- reclamam e puxam a Por sardinha isso, quando acontece com eles. O por dia que o isso, primeiro clube chegar e falar: olha, o juiz errou para mim, absurdo, mude o juiz para o próximo jogo. Eu acredito nesse clube. O resto, ninguém quer melhora de nada. Eu quero saber que se for para ele, tá bom. Porque mas Por isso que por isso, a CBF não, é mas assim, por porque isso o que é clube é assim, importante, não vai por mudar isso que é nada. importante pra caralho os clubes conseguirem fazer a É porra da liga. inadmissível a Copa do Brasil com um prêmio maior que o brasileiro, sei lá, quiçá maior que o da Libertadores, ou próximo, né? 50 milhões de reais, uma coisa dessa. Uma coisa Não dessa. possa ter VAR porque na primeira rodada, por causa de quê? Porque não tem dinheiro para pagar? Por causa de eu quero que a CBF puder economizar, não tem significado. Esse jogo aí, por exemplo, é um caso teve o prolongamento, né, do jogo, prejudicou o time do Sergipe, na mesma medida que poder ter sido marcado pênalti para o Botafogo. Se tivesse o VAR, que foi um pênalti até fácil de se marcar, se não tivesse vídeo, seria marcado sem problema nenhum. Ou seja, você poderia eliminar um time grande também por erro do VAR. Ou pela ausência do VAR. Ou seja, é uma bagunça. É tudo culpa da organização. Da organização e dos participantes que aceitam a forma.
Os clubes não podem aceitar. Só que os clubes no Brasil não conseguem se juntar e Não, então assim, entender o que, né, o que é um vamos só bloco vale mais do que o unitário, né? O só pra conjunto quem vale tá mais que o vendo, unitário. Gabriel. Só passar rapidamente, porque a gente já está discutindo o fato, mas é o que aconteceu, para quem não viu, enfim, se quiser pesquisar. Da Libra? Não. Do lance final do Botafogo. Quer Ah, dizer, o sim. Botafogo faz um jogo pífio, perdendo de 1-0. Aí vem os acréscimos do segundo tempo. 8 minutos. Aí teve uma substituição, uma pequena lesão ali que o goleiro meio que tenta uma cera, o de pé para levantar. De acordo com o goleiro do Ceará, ele fala que se o goleiro não levantar, ele vai dar mais 1 minuto. Ele levanta e o juiz ainda assim dá 1 minuto. Aí é que vem o meu problema com todo esse lance e que eu boto inteiramente na culpa do árbitro. A tal da fase de ataque, não é justificativa para o jogo correr indefinidamente. Sim. E a grande discussão é, se fosse ao contrário, o Sergipe precisando do gol de empate para eliminar o Botafogo, que é maior, passando do tempo regulamentar, ele ia manter essa regra que ele inventou na cabeça dele, da fase de ataque? Porque assim, acabou o jogo, irmão. Não dá, os caras tiveram 4 escanteios seguidos nos últimos 2 minutos. Foi uma história deles, assim. Inclusive, muito difícil de dizer que foi escanteio, porque a bola parece passar debaixo das pernas do jogador. Foi 1 minuto e meio pós. Não é isso? Foi acréscimo, ele acresceu mais um. Ele dá 8 minutos de acréscimo. Foram Depois 10 dessa no total, ceninha e a do goleiro, que ele fala que para o goleiro levantar e mais a substituição, ele acrescenta mais um. Só que o gol sai, já tinha passado 1 minuto e meio do extra, não é isso? 1 minuto e 40 do 9º minuto, dos 8 do acréscimo, mais o adicional que ele colocou dentro da prorrogação. Ou seja, já estava no 10º minuto e o 42º, levando ali para o 12º segundo. Sim. E rola o gol, e aí é que é curioso. Mais um erro que ele comete, porque já tinha acabado ali também, e ele meio que pensa assim, porra, agora que eu fiz essa merda aqui, deixa eu dar mais um ataque do Sergipe também. E o jogo vai se encerrar aos 55, depois que o ataque do Sergipe não é frutífero. Foi bizarro. Foi bizarro, mano. Foi... Você tá entendendo? Então... que é falta de organização. 53, novamente, falta de organização. 54, 55. O que não... foi... E assim, se ele tivesse acabado antes do escanteio que gera o gol do Botafogo, que já tinha passado muito, ele podia ter simplesmente acabado o jogo ali, o Botafogo sairia conformado com a eliminação, porque mereceu ser eliminado. Sim, a lambança ali, o prolongamento do jogo não tem explicação. Isso aí o juiz deveria falar, né? Falar o porquê, só que não pode, que é blindado, etc. Uhum. A gente nunca vai saber e não vai mudar nada e vai continuar assim. Daqui a pouco a gente vai falar de outro jogo, vai ter a mesma coisa. Que é aquilo. Até o dia que tiver. É engraçado, enche linguiça. Geralmente os problemas no futebol brasileiro são recorrentes. Sempre a mesma coisa, né? Bom, então assim, só que fique de alerta para o torcedor do Botafogo, ok, se classificou, mas se continuar jogando assim... o Botafogo tem que tomar um choque aí, até porque tem que se garantir na semifinal do Carioca, né? Tá em quinto, não tá nem em quarto. Se complicou, é um mistério, né? Depois do jogo do Vasco, desandou alguma coisa. Eu acreditava que o Botafogo ia começar bem. Melhor que o Vasco, por exemplo. Mas o Vasco está surpreendendo, mas achei que estaria num nível o Vasco tem o Barbieri de técnico, que é um cara que eu acho um bom técnico. E eu já achava isso quando ele foi técnico do Flamengo, mas essa discussão para outro momento. Bom, tem coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Vamos mudar de assunto, que a gente está ficando sem tempo, e vamos falar de coisa boa. Oi? Não sei o que está acontecendo, mas vamos falar de coisa boa. Não, só problemas técnicos aqui, mas... beleza. Tá bem? Já voltou agora. Voltou. Tava dando umas travadas. Vamos falar de coisa boa. Hoje, neste momento que a gente está gravando o vídeo, e eu não sei se esse vídeo vai ao ar hoje ou amanhã, mas hoje, neste momento, dia 3 de março, é aniversário de ninguém mais, ninguém menos do que o grande, o único, Arthur Coimbra,
Zico, nosso galinho de Quintino, nosso Deus. Aniversário do Zico, 70 anos. Parabéns, Galinho. Muito obrigado. Não Muito tem o que obrigado falar por mais. tudo, cara. Isso aí, É. exemplo de jogador, exemplo de ser humano. Galinho de Quintino. É, Poucos ídolos, poucos grandes extrapolam o ídolos, clube, né? poucos grandes ídolos de um clube extrapolam o clube tanto quanto o Zico extrapolou o Flamengo. Tem assim, acho que a gente conta nos dedos os craques da história do Brasil, que os caras foram tão grandes que eles passaram seus clubes. E quiçá, né? O que seria o Zico se não fosse a entrada daquele animal? Ah, é. Acabou com a... Acabou não, né? Não acabou, não conseguiu Não, acabar com a carreira, mas não, mas foi tipo a eu lesão do vi o Ganso, Zico assim. falando, jogou o Tipo, campeonato de 87, 86, ele não conseguia dobrar a perna. ele tinha que tomar Acabou o anti-inflamatório antes de cada tempo de partida, assim, tinha que dar injeção de anti-inflamatório no É. joelho para ele conseguir dobrar a perna. De tão E muita fudido que gente o. boa, já É, conheci pessoalmente, já tirou selfie com ele. Só também que já, não saiu a selfie, ficou borrada, né? Porque eu também já, sou desgraçado. também já tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. E aí, só para a gente debater um pouquinho, né, para não passar simplesmente assim, parabéns, Zico, que, pô, tá bom, é importante dar parabéns pro Galinho, mas, né, a gente não tá aqui só para ser educado. Aliás, como palmeirense, né, só para não dizer que também é tudo clubismo aqui, ele meio que foi o Messi que não ganhou a Copa, né? É, E como o Neymar ainda é hoje, é. a gente não E sabe se é, o Neymar ainda ganha uma, e é exatamente essa que ia ser a minha próxima pergunta. mas tem. Essa próxima pergunta que eu ia fazer agora para a Pra gente fechar. fechar, para gente fechar o episódio. Aonde entra o Zico na lista dos maiores da história do Brasil e da seleção brasileira? Aonde, porra, Da seleção, é É, difícil, da cara. seleção ele não ganhou a Copa. Não tenho o É. que falar muito. Pesa. Por mais que ele jogou de 82, né, que acho que é o único time que perdeu, mas ainda é lembrado. Tá, Laranja Mecânica também, do Cruyff, é. mas na seleção, infelizmente, Porque tem outro cara. Tem na outro cara Copa que de brilho dele, ele foi lesionado. E tem outro cara Também, que jogou com 86 ele ele. não jogou. E tem outro cara que jogou com ele que meio que também transcende a torcida do clube, que foi parceiro do Zico na Copa, que é o Sócrates, né, cara? Sim, Do Sócrates. sim, sim. E que também não ganhou a Copa. Enfim, aquele time não ganhou a Copa. Um pecado, Não né? tem muito. Um Aquela, pecado para Era a muito. época. infelizmente, foi a única Copa que ele pôde jogar, né? Não, e era aquela época em que as nossas seleções era aquilo. A gente de 10 Copas tinha chance de ter ganho 6, 7. Sim. Porque era a seleção brasileira. Essa, para muitos, esse que vos fala, inclusive, eu sigo achando que aquela geração que Foi a jogou a Copa de morte do 82 Campeonato Brasileiro. não foi Do futebol bonito. a maior seleção brasileira que a gente já mandou para uma Copa, em termos de quantidade de talento que tinha ali. Cara, nunca mais, mesmo 2006, o quadrado mágico, cara. Porra. Ali a gente nunca vai saber o total potencial daquele time, porque não foi posto à prova. Os caras. O próprio Zé Roberto já falou disso, né? Que os caras foram para a Copa, mas uma galera não estava muito importada com a Copa, não. Não. É uma pena. Infelizmente, né? Exatamente. Aí o que poderia ter deslanchado, sofreu a lesão, sempre foi atleta responsável, cuidou e não teve oportunidade. Quem teve, Pois é. foi lá fazer churrasco, levar o cabeleireiro. Pois é. Mas assim, eu acho. Deixa eu me atrever aqui a fazer um comentário. Estamos todos de acordo que o Pelé é o maior de todos? Claro. Ok. A minha questão é em relação ao segundo lugar. Porque eu acho que 90% vai dizer Garrincha e os outros 10% vão se dividir. Alguns vão falar Romário, alguns vão falar Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo, esses caras.
Eu acho que o Zico só não é o número 2 porque ele não ganhou o Mundial. Então, a gente vai ficar conjecturando. Mas é Óbvio, isso aí mesmo, é porque não ganhou. né? Eu Essa é a sigo as dificuldade. palavras do rei. Quem sou eu para discordar? Como parafraseando Pelé, Zico é o segundo. Eu acho que o Zico, assim, jogador completo, sabe? O Garrincha não era tão completo assim. O Garrincha era mais um driblador, mais um finalizador. O Zico era tudo, cara. O Zico era criador, armador, finalizador, driblador, chutava com as duas pernas, cabeceava, batia falta, batia Ele não escanteio. era atacante. Cara, brilhante. É o que faz o Messi. É, é, enfim. Realmente. Então, para mim, o Zico é o número 3. É muito difícil. 3, quem você colocaria em segundo? O Garrincha. E Senão- aquilo Ah, o também, Garrincha. né, cara? O problema Não, do é. Zico muito é porque o cara Eu não me surpreenderia se colocasse o fenômeno. no auge ele sofre a lesão, E a gente né? desculpa, No auge Gabriel. dele ele sofre a lesão. Então, ele não. Metade da carreira dele ele não conseguiu mais. Então, mas por isso que eu falei do Ronaldo. Se a gente for colocar também, para além da lesão que o Ronaldo consegue superar, Sim, mas o Ronaldo é diferente. O Ronaldo ele já conseguiu fazer a cirurgia, conseguiu se recuperar, já era outro não tempo, sei se você entendeu? tá entendendo. É que o Guzmão falou que o segundo dele seria o Garrincha. Ah, Eu, claro, é que é muito difícil fazer isso, cara, porque você tem que fazer o quê? A gente vai fazer a lista. Você vai fazer por título, por bola que o cara É. jogou, por representatividade que o cara teve. Porque, por exemplo, a gente vai fazer uma lista dessa, a gente vai deixar o Diamante Negro fora. São os ídolos de que a gente está falando. sim, claro. E a gente nem Mas menciona, os entendeu? nossos ídolos não tinham Copa, não tinham nada. Então, é que nem você falar. Então, assim, tem que sempre botar um parâmetro, né? A lista dos É que nem melhores você falar, vai ser de acordo com o quê? É que nem você falar quem é o ídolo Né? do Muhammad Ali. Pô, caguei quem é o ídolo dele, irmão. Não é maior do que ele. Você tá entendendo? Então, assim, mas é o ídolo do ídolo. Não, mas é o Pelé. Não importa o ídolo do Pelé. Com todo respeito. Não, o Pelé. Não, por exemplo, o Diamante Peraí, Negro não é o ídolo do Pelé. O cara Não. foi o primeiro ídolo do O futebol Pelé, brasileiro. o Pelé, Para entrar no Entendeu? hall, os maiores da seleção brasileira, aí tem que falar de Copa. o Pelé é um cara. Não, sim. Nós somos os maiores da Copa. O pô. Pelé, o Pelé é uma unanimidade porque ele É marca isso que eu tô todos esses, falando. todos Qual esses parâmetro requisitos. que vai se escolher, entendeu? Então, mas o Pelé, ele talvez seja o melhor em todos esses requisitos que a gente está falando aqui. Sim. E o Pelé tem uma característica extra que o Pelé mudou o jogo. Existe futebol antes do Pelé e existe futebol depois do Pelé. E toda essa galera que a gente estava falando aqui, que a gente mencionou, a gente falou de Messi, a gente falou de Ronaldo, de Ronaldinho Gaúcho. Se a gente voltar um pouco, a gente estava falando do Zico. Já que a gente estava falando do Zico nos anos 80, Maradona, voltar mais para trás, vai falar de Falcão. Né? Essa galera joga o futebol pós-Pelé. Não tivesse existido Pelé ali, vai saber se essa galera ia jogar futebol desse jeito. Por isso o Pelé é unanimidade. Aí, a partir do segundo colocado, já você tem todas essas subjetividades, né? Por que para mim eu botaria o Garrincha em segundo lugar? Porque o cara ganhou uma Copa sozinho. E sobre uma pressão filha da puta. Porque o Brasil tinha ganhado em 58 com Pelé, caralho, Pelé. De repente o Brasil chega na Copa de 62, o Pelé se machuca. Todo mundo olha pro Garrincha. E o cara corresponde. Bota a seleção nas costas e fala, vamos, galera, vamos que tá comigo. O Garrincha, ele era titular do Pelé. Entendeu? O Pelé era reserva do Garrincha. O Garrincha se machuca, o Pelé entra no lugar dele. Em 58. Em 58. Em 58, sim. O Pelé era reserva, não titular. Então, pô, pra mim é muito claro que esse cara tem que ser. Não, é só por segundo- isso, entendeu? Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer uma lista dos melhores, a complicação é por causa disso. É? Né? É pelo quê? É pelo título? É pelo que representou? Ou é pela bola? Não, sem falar que assim, o futebol é outro. O futebol é outro, né? Aquela coisa assim. Se você botar o Pelé, que jogava com chuteira
de couro escrota e bola que pesava 6 quilos comparação jogar. de tempo Entendeu? Aí não se complica. Aí você tem que discutir o que ele representou lá na época e o que o cara não. Eu também acho isso. Eu também acho isso. É a mesma discussão que eu fiz com a comparação entre o futebol sul-americano e europeu. Eu falei, eles têm vantagem lá de que quer dizer, a desvantagem, né, de que teoricamente o futebol é mais competitivo, de mais alto nível, papapá, mas também eles não sofrem a desvantagem de ter que rodar o continente inteiro, não sei o quê. Então, acho que isso é relevante para falar. O Pelé foi o que ele foi no meio dele, o Garrincha foi o que foi no meio dele, e o Ronaldo, na época dele, foi o que foi no meio dele. Sim. Quem que jogou contra o Ronaldo que não fala que o Ronaldo era o maior de todos? É verdade isso. Com o Ronaldo e contra o Ronaldo. Sim. Ibrahimovic, uma galera. Romário. Bom. O próprio Romário, aliás, bem lembrado. Que depois dele é o Ronaldo. Não, mas Desculpa, só para não esquecer, que eu esqueci da outra vez. Romário, que é onde? O Romário, a gente estava conjecturando sobre o que seria o Zico. Fala rápido que o tempo está acabando. E o que seria o Romário se tivesse jogado tudo que podia ter Exatamente. Né? Óbvio. Exatamente. Sim, totalmente de acordo. Mas é isso. Vamos ficando por aqui. O Pelé, cara, não tem o que falar. Não tem o que falar. Todos os recordes que os caras batem, a gente vai lá, pega o Pelé e o cara já fez em... Descanse em paz, gente. Meu povo, vamos ficando por aqui. Nós somos o Pistola United. Eu fui o Guzmão, ele foi o Davi, ele foi o Gabriel.